Olá, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Dot Talks, o nosso videocast sobre doença ocular da tireoide. Eu sou a doutora Carolina Janowski, endocrinologista, e esse é o nosso quarto episódio. E hoje a gente vai falar sobre um tema menos conhecido, mas também muito importante, que é a orbitopatia na tireoidite de Hashimoto. E para enriquecer essa discussão, eu tenho o prazer de estar aqui com duas pessoas muito especiais, que é a doutora Gisela Amaral, a nossa endocrinologista também, e a doutora Mariluz Sardinha, que é oftalmologista especialista em órbita. E juntas nós vamos discutir alguns casos clínicos com nuances da chamada Hash-Graves, né? E também opções de tratamento clínico e cirúrgico. E aí, a gente sabe que a orbitopatia ela é muito mais comum na doença de Graves, mas cerca de 5 a 10% dos casos aparecem também em pacientes com Hashimoto. E ela pode ocorrer tanto nos pacientes em eutiroidismo ou também em hipotiroidismo. E aqui, primeiro, boa noite, Gisá, boa noite, Mariluze. Boa noite, Carol, boa noite a todos, boa noite, Gisá. Boa noite a todos. E aqui eu trouxe um caso para a gente discutir hoje, e depois a Mari também vai discutir, mas acho que eu vou começar aqui, e conforme a gente for falando, eu for falando o caso, a gente vai dando aí as nossas opiniões, tá bom? Então, vou passar aqui para vocês. Então, esse caso aqui, eu não consegui as imagens do paciente, porque ele não deu autorização, mas vou passar aqui, peguei algumas imagens parecidas, né, na internet com o caso dele, mas não são as imagens exatamente do paciente. E é um paciente que é um homem que está com 60 anos, e ele começou a acompanhar comigo em 2022, mas ele refere que desde 2017, 2018, ele começou com uma ptose palpebral à direita, e na investigação foi feito um diagnóstico de Hashimoto, ele começou o tratamento para hipotiroidismo. Em 2022, ele começou a apresentar um quadro de cefaleia intensa e uma proptose ocular bilateral. E quando ele foi avaliado na tomografia, confirmou essa proptose. E daí, no mesmo ano, foi solicitada uma ressonância de órbita, que foi quando ele chegou para mim, né? Eu pedi a ressonância de órbita e ele tinha uma proptose grau 2, no momento sem sinais inflamatórios. E na época foi engraçado que ele chegou no consultório falando que, ele falou assim, eu vim aqui porque eu acho que você vai querer publicar o meu caso, porque ele tinha um TRAB de 340, né, dosado. E aí, na época, ele estava passando com um oftalmo, especialista em órbita, que iniciou uma dose de prednisona 60 miligramas por dia para ele. E na época, usando levotiroxina 75 microgramas. E aí, no início, né, do quadro clínico dele, o que ele refere é que ele tinha uma cefaleia persistente, um edema muito importante em mãos, com uma dificuldade de fechar os dedos, né, de fletir, edema em membros inferiores, com lesões papulosas em região pré-tibial, e ele referia uma vida sob estresse intenso, né, ele é policial, ele vivia numa vida muito estressante. E de antecedentes, ele tinha tido, pouco antes de começar a passar comigo, ele realizou uma prostatectomia radical por causa de um câncer de próstata. Ele teve Covid em 2021 e depois desse Covid ele evoluiu com um quadro de hipertensão. E de cirurgias prévias, além dessa prostatectomia, ele tinha a cirurgia de hérnia de hiato, hemorroidas, fratura de rádio e amidalectomia. Na história familiar, a mãe apresentava um quadro de tireoidopatia e ela teve um câncer de mama metastático. Então, ele tinha um antecedente tanto para tireoidopatia quanto para histórico de câncer. Nessa avaliação inicial, né, quando ele chegou em 2022, ele tinha uma pressão de 15/8, a frequência cardíaca de 72. Nas extremidades, tanto membros superiores quanto inferiores, ele tinha um edema duro, 2 cruzes em 4. O IMC dele, na época, era de 31,2, que classificava como uma obesidade grau 1, e tinha uma tireoide normopalpável. Dos exames complementares, ele tinha esse TRAB de 340, que ele trouxe, recente da época, antitiroperoxidase entre 392 e 458, já tinha pedido algumas vezes e sempre vinha elevado. E na época o TSH dele estava entre 0,45 e 0,52, os exames do ano, né, com T4 livre no limite superior, mas dentro da normalidade. Apresentava vitamina D baixa, e no ultrassom ele tinha uma tireoide atrófica, que era compatível com tireoidite crônica. E na ressonância, aquela proptose ocular grau 2.
E aí, a conduta inicial, né, eu classifiquei como um rash Graves, que apesar dele nunca ter tido queixas de hipertiroidismo, mas ele apresentava essa doença ocular da tireoide, ele tinha uma dermopatia de Graves importante, né, com esse mixedema pré-tibial. E quando ele chegou, ele estava com um quadro de hipotireoidismo em reposição, além da obesidade grau 1 e do câncer de próstata em remissão. E aí que veio a conduta que eu acho que a gente vai discutir bastante aqui, que acaba sendo um pouco polêmica. Ele, na época, ele não queria operar, mas ele tinha acabado de passar por uma cirurgia, por essa prostatectomia, não queria mexer nisso agora. E aí eu decidi aumentar um pouquinho a levotiroxina dele para 100 microgramas, apesar que ele estava com um TSH um pouco mais baixo, né? Mas introduzir o tapazol de 20 miligramas por dia para fazer um block and replace, pensando em reduzir esse TRAB, né? Entrei também com vitamina D, dose de ataque e manutenção, e com selênio e ômega 3, porque apesar da orbitopatia não estar em atividade, ele estava com uma dose aí alta de prednisona oral. E pedi aí a reavaliação em 6 semanas, com a meta de deixar esse TSH menor que 1, para não estimular o olho, e reduzir o TRAB. E aí a gente encaminhei para um oftalmologista especialista em órbita, para a gente acompanhar em conjunto. E eu queria ver com vocês, Gisá e Mariluz, o que vocês acham, o que vocês fariam quando esse paciente chegasse? Ele tinha bócio? Não era palpável a tireoide, no ultrassom ela era bem atrófica. Uhum. Uma opção, né, se ele tivesse bócio com oftalmopatia desse um TRAB gigante, uma opção seria fazer até uma cirurgia, né, uma tireoidectomia no caso, né, mas assim como a tireoide, né, pequena, e eu acho que o block replacement, eu achei uma alternativa interessante, porque ali você não tem muita opção, né? Você teria o selênio já é bom também como imunomodulador, e realmente, pensando em mais alguma droga imunomoduladora, mas assim, no Graves em si, o block replacement, ele não foi muito efetivo, né? Então, agora a gente não usa mais com o block replacement, e caiu o TRAB dele depois que você fez o block replacement? Caiu, eu vou passar a evolução para vocês verem. Caiu, e daí outra coisa interessante que eu vi, eu não sei, Mari, se você tem esses casos, a primeira opção seria realmente a tireoidectomia, mas ele não queria operar, né? E daí, como a tireoide era pequenininha, eu falei, tá, vamos tentar, né? A gente até entende, né? Daí o medo, o receio do paciente, né? E não querer operar uma tireoide que está de tamanho normal, né? Daí a gente até compreende. Porque se eles têm o bócio, fica mais fácil a gente convencer, né? Uhum. Mas eu acho que eu também acho que teria feito uma abordagem assim. Você tem que tentar fazer fazer uma imunomodulação aí para tentar, né, melhorar a questão autoimune aí. Então, acho que a conduta foi correta. É difícil, essas achetoxicoses, assim, esses TRABs, assim, bloqueadores, é tão interessante a gente, porque eles têm a mesma atividade, né? E quando é que você vai imaginar que o paciente vai desenvolver E ele desenvolveu o hipotireoidismo desde 2022? 17. Já tinha uns 5 anos de hipo tratando com levotiroxina. E daí deu uma piorada no olho um pouquinho antes, 2021, e em 2022 que ele apareceu. Mas assim, era uma orbitopatia que não estava tanto em atividade, era mais proptose, não estava em atividade, porque quando ele passou com o oftalmo, eles deram essa prednisona, essa dose alta. E daí vocês vão ver que eu fui tentando desmamar, né, junto com o oftalmo, e aí incomodava, voltava a doer, ficar bem edemaciado. Então, deixa eu passar os próximos aqui. E aqui, eu não sei se vocês acham que teria papel, por exemplo, no rituximab, né, que já teve estudos para orbitopatia, e nesse caso, porque ele precisava mais dessa modulação, imunomodulação, vocês acham que teria algum papel aqui? Eu acho que nesse caso aí que ele não está tanto, o problema não é tanto agir na doença ocular, mas agir mais na questão, né, da imunomodulação, poderia ser uma alternativa interessante. Eu, particularmente, não tenho uma experiência, eu tenho uma experiência pequena com rituximab, não muito boa, mas também poderia ser uma alternativa. Eu não sei, vocês... Eu não tenho realmente nenhuma experiência com rituximab.
a imunomodulação aí no caso do TRAB, esse a gente acredita que seja um TRAB inibidor, né? Porque o paciente tem hipotireoidismo e tem um TRAB extremamente elevado. Sim, eu gostaria de ter mais dados do exame oftalmológico, porque você me falou, Carol, que ele não estava em atividade, até porque já tinha começado o corticoide oral, né? Sim. E talvez você tenha tentado a imunomodulação com o próprio Tapazol. Isso. Ele estava, na consulta, ele estava com CAS de 0, tomando essa dose de Tapazol. O problema eu acho que poderia uma alternativa, talvez mais factível. Eu falo muito assim com o paciente, pelo fato do rituximab ser uma droga off-label para oftalmopatia, e como ele tem uma resposta, a grande questão aí é a persistência, é manter esse controle da atividade inflamatória. Ele respondeu ao corticoide, mas se tentar desmamar, ele volta a inflamar. Eu acho que eu tentaria associar aí um poupador de corticoide para ver se a gente conseguia desmamar esse corticoide, por exemplo, associar um metotrexate e evitasse esse rebote, essa recidiva, essa reativação dele. Eu acho que, na prática, isso seria, na minha realidade, seria o mais factível do que tentar imunomodulação com rituximab. Eu acho que essas outras drogas, eu acho que ficariam, do meu ponto de vista, para quando não tem realmente resposta com corticoide. E eu ainda tenho essa resistência muito grande com corticoide oral. Eu sei que foi lá em 2022, mas como eu já faço pulsoterapia há muito tempo, eu vejo, e isso está também descrito, que o risco de você reativar depois que você retira a pulso é bem menor do que quando você vai fazendo o desmame com corticoide oral. Então, já que já estava com corticoide oral, pensando na realidade que você apresentou, eu associaria com um poupador de corticoide para tentar tirar esse corticoide. Essa do metotrexate também é uma boa alternativa, né? E daí, só continuando, né? Então, isso foi em outubro, né? Quando tinha... ele passou comigo mais ou menos em agosto, ele voltou em outubro, tinha estava com Tapazol de 20, levotiroxina de 100, o TSH dele foi para 1.1, com T4 livre de 1,5, e o TRAB caiu para 260, ainda altíssimo, mas caiu um pouquinho. E na época ele estava com uma gama GT um pouquinho elevada, provavelmente por causa de esteatose hepática, porque ele continuava com essa questão do ganho de peso. E aí, o que foi feito é que ele estava tirando o corticoide, e aí o oftalmo percebeu que estava voltando a entrar em atividade, eles reintroduziram o metcortem de 10 miligramas por pior ocular. Uma coisa meio de resgate, assim, quando ele chegou. Então, quando ele voltou para mim, eu aumentei um pouquinho ainda a levotiroxina para 112, para manter esse Tapazol de 20, e pedi uma avaliação oftalmológica e dermatológica, porque a perna dele parecia estar piorando o mixedema pré-tibial, né? Ele tinha sinais inflamatórios aí, como se fosse uma celulite começando em cima da lesão de base dele, da dermatopatia de Graves. Em 2022, no final, né, para janeiro de 23, ele passou com outro cirurgião de órbita, um oftalmologista, que acabou indicando radioterapia orbital. Ele fez as 10 sessões, mantendo aí Tapazol e levotiroxina. E, na época, ele passou no urologista dele, que introduziu uns fitoterápicos, uns suplementos aí para a questão da testosterona, porque ele teve o câncer de próstata, ele não poderia repor, ele estava com a testosterona baixa. Isso até também meio polêmico, porque teoricamente não é para subir esses fitoterápicos, eles subiriam a testosterona também, né? Mas não tinha nada muito importante que poderia alterar essa parte da tireoide, não. Em junho de 2023, ele estava com essa queixa aí de ganho de peso importante, né? O TRAB dele na época, usando aquela medicação, ele estava com TSH de 1,42, com T4 livre de 1,27, um TRAB de 40, então tinha caído muito, foi uma queda bem importante. Ele sempre fazia no mesmo lugar, tá, o exame. Anti-TPO aí maior que 1.300.
E aí ele já tinha ocorrido uma perda ponderal quando a gente introduziu esse Ozempic de 0,5 miligramas por semana. E eu achei que foi bem interessante, eu até comentei com o pessoal lá na escola, que a impressão que dá, assim, porque a célula adiposa, né, o adipócito, ele tem receptor de GLP-1, ele tem receptor de TSH. E quando esse paciente perde peso, aparentemente dá uma controlada aí nessa questão da orbitopatia e da dermopatia. Mas no caso dele, assim, a orbitopatia ele zerou, né? Ele tirou o corticoide e ficou bem, mas ele persistia com essa dermopatia pré-tibial importante que, vez ou outra, ficava infectando e ele tinha que fazer curso de antibiótico. Ele usou o Ozempic aí por mais ou menos uns 3, 4 meses, e depois ele teve que suspender porque ele tinha muita intolerância gastrointestinal, então ele já tinha um histórico aí de hérnia, de ato, né, de refluxo, ele teve piora do refluxo, constipação intestinal, ele não conseguiu tolerar, e aí ele mantinha essa lesão na perna. E na época, o TRAB dele veio como maior que 40, com TSH de 0,26. Né? Nessa época, a gente reduziu um pouquinho a levotiroxina para 75, ele passou na dermatologia, né, que tinha essas lesões dérmicas persistentes, que eram pústulas e descamação, e aí ela passou uma pomada de corticoide para a perna dele com oclusão durante a noite. Foi solicitada uma nova ressonância de órbita. No começo do ano passado, a ressonância de órbita mostrava que não tinha realmente atividade inflamatória, era uma doença crônica, né? Depois que ele já tinha feito aí a radioterapia também e desmamado do corticoide. Ele mantinha um TRAB maior do que 40 e em agosto de 24 ele teve um TSH de 9,58. Poderia ser por essa levotiroxina a gente ter reduzido a dose, né? Ficou com uma subdose. E aí ele vinha com achados clínicos bem característicos, que era um mixedema pré-tibial bilateral, então essa perna não é dele, mas a lesão era muito parecida com essa daqui, então você vê que é uma lesão descamativa, que parece até uma erisipela, mas ela é bem simétrica, bilateral, edemaciada com algumas pápulas. Ele tinha acropatia digital nos dedos das mãos e no hálux, então tinha aquele dedo hipocrático, né? E as unhas de Plummer, que são quando a unha ela se descola do leito ungueal e fica parecendo que ele está com uma micose, né? Então, isso era uma outra queixa que ele tinha bastante, que incomodava bastante ele, principalmente nas unhas do pé, mas nas unhas da mão também. E aqui na última evolução que ele passou recentemente no consultório, ele teve um momento, ele estava indo bem, né? Ele ficou aí quase 8 meses sem passar, estava indo super bem, e aí no primeiro semestre desse ano ele teve momentos de estresse aí muito importantes da vida pessoal, e refere que piorou muito o quadro dos membros inferiores e um edema em pés e mãos há 2 meses, então desde junho mais ou menos, que ele falava que ele não conseguia fechar a mão, e realmente no exame físico ali ele estava com um edema muito importante, né? Nessa época ele estava usando já um tapazol de 10, com a levotiroxina de 112, rosuvastatina de 20 e Benicar de 20, que ele já acompanhava, né, essa parte cardiológica, né, metabólica, e até a rosuvastatina eu achava importante sempre manter por causa da orbitopatia. E aí, em julho, ele tem esse exame que sobe novamente o TRAB dele para 335, com esse TSH de 0,16 e o T4 livre de 1,3, função renal e hepática preservadas. E no exame físico, que chama atenção, assim, a orbitopatia não piorou, né, ele não tinha queixa, não tinha hiperemia, edema, nada, mas a dermopatia de Graves estava bem exuberante nas pernas, estava com esse edema bem importante, que até joelhos, assim, pés e perna, e a acropatia em mãos com essa dificuldade de fletir os dedos. Então, qual foi a minha conduta, né? Então, eu me encaminhei para uma dermatologista, até a gente está fazendo um contato próximo, né, por WhatsApp, para ver como que ele vai tratar. Então, ela avaliou o uso de antibiótico, que parecia que tinha uma erisipela em cima da lesão da dermopatia. A gente começou a entrar, a gente pensou em entrar, eu sugeri, né, de entrar com a tirzepatida, né, o Mounjaro, para perda de peso, já que ele teve intolerância ao Ozempic, e pensando também aí numa ação anti-inflamatória, né, dessa questão toda do GLP-1, desse tecido adiposo, porque com esse estresse ele acabou ganhando mais peso ainda. Pedir acesso ao teprotumumab,
principalmente com foco no tratamento da dermopatia. Não sei se eles vão dar, provavelmente não devem liberar, mas tem vários estudos falando que tem uma importante melhora da dermopatia com o uso do teprotumumab, e aí acompanhamento a cada 2 meses com exames que eu solicitei para ele agora. Mas o que eu queria conversar com vocês era, em relação a isso, uma coisa que eu venho reparando bastante no consultório, e no ambulatório também, é essa questão da obesidade com a orbitopatia, com a gravidade da orbitopatia. Eu estou vendo que os pacientes, quando eles começam a tratar, aparentemente melhora um pouco essa questão da orbitopatia deles. Eu não sei se vocês têm visto isso também no consultório. Meu caso vai provar que não. O seu caso vai provar que não? Não vai provar, não vai mostrar que não. A gente não tem assim essa associação, assim, não é uma coisa que a gente observa. Da dermopatia, eu acho que pedir agora o TEPRO é uma boa, porque como ele tem essa infecção aí, a erisipela, é ruim para você fazer o corticoide tópico também, né? Porque daí você vai melhorar uma coisa e vai piorar a outra, é perigoso, né? Então, não tem mais alternativas, né? Tem a pentoxifilina, eu acho que o pessoal aí da escola tem experiência, né? Com pentoxifilina, eu não tenho experiência, eu usei num paciente. Até a orbitopatia crônica eles usam bastante, mas o problema dele agora não é mais o olho. O olho tá ótimo, o problema é realmente essa perna que tá assim. Mas eles usam também a pentoxifilina para tentar melhorar a dermopatia, né? Dá para tentar, assim, como uma alternativa aqui, né? Porque já estamos esgotando as nossas alternativas aqui com esse paciente, né? Porque pode ser que seja difícil mesmo deles liberarem, né? Sim. Mas, assim, como esse paciente não tem mais alternativa, talvez fazer até para mostrar na judicialização do TEPRO que ele fez todas as alternativas possíveis e imagináveis, né? Sim. Essa é uma opção, porque é bem limitante, assim, sabe? Até para ele sair na rua, né? Usar shorts, bermuda, é bem feia, assim, a aparência. Não sei se alguém no chat tem... E a própria acropatia dele também, né? Tá sendo complicado para ele. Então, talvez enquanto já vai tentando ver se tem o acesso, eu acho que podia ir tentando essas outras alternativas, né? Sim. Porque vai demorar, né? De qualquer forma. Mas eu achei que fosse que seria uma opção, porque realmente... a gente esgotou. Talvez venha pensar no metotrexate, fazendo alguns testes enquanto não consegue, né? Porque realmente é um caso bem difícil. Não sei se vocês veem isso mais em homens também. Que eu tenho 2 pacientes com um quadro bem parecido, que o outro é Graves mesmo, não tinha... Ele trata como Graves, já fez iodo, tudo, mas que tem uma dermopatia bem importante também. E também tem uma obesidade importante, e daí com a perda de peso ele melhorou a orbitopatia. Por isso que são os 2 casos que teve uma melhora aí quando tratou essa obesidade. Porque com a obesidade ele já tem um linfedema, né? Que é uma coisa natural. Né? Daí mistura tudo aqui, e daí piora bem o quadro. Mas eu não tenho mais em homens do que em mulheres. O que a gente vê é que a acropatia ela vai acontecer quase que 100% em pacientes que têm a dermopatia, né? Sim. Isso a gente vê. Mas aqui, essa predominância... Eu acho que do ponto de vista ocular dele, parece que acabou evoluindo bem, né, Carol? Sim, depois da radioterapia... Depois estabilizou aí. Ficou muito bom, ele não precisou nunca mais de corticoide, não tem dor, não tem nada. Ele ficou bem. Assim, ele sente a diferença porque o olho dele nem é tão proptótico, mas é que o olho era pequenininho, sabe? Aquela pessoa que tem olho pequenininho ficou meio que normal, mas para ele não é o normal porque o olho dele era pequeno, né? É isso que a gente tem que sempre avaliar, né? A gente tem um valor aí de normalidade de exoftalmometria
Mas isso depende muito da referência de cada um. Quem tem um olho pequenininho, ter uma exoftalmometria que ainda está dentro do que se considera como normal, de 20, por exemplo, mas se antes era 13, aumentou bastante. 7 milímetros é um aumento expressivo. Eu falei do desmame com a associação do metotrexato. A radioterapia, ela também tem esse efeito sinérgico do potencializar aí, um ajuda o outro no tratamento, né? O corticoide com a radioterapia, com o corticoide oral, realmente tem evidência disso daí. Eu com certeza é uma opção. Eu não tinha comentado sobre radioterapia, porque você me falou que ele basicamente era uma proptose e que não tinha sinais inflamatórios tão evidentes. A gente sabe que a radioterapia, ela age melhor quando tem mais envolvimento muscular, o paciente tem diplopia, que tem estrabismo, e no curso de atividade inflamatória. Mas, enfim, ele resolveu, acho que da parte do olho, ele está tranquilo, tem que prosseguir aí para ver se consegue melhorar realmente a dermopatia e a artropatia dele, né, que está sendo bem um fator a mais para ansiedade, para ganho de peso, para piorar tudo. Sim. Só um comentário. Eu acho que futuramente, né, o anticorpo anti-TRAB também, que é uma coisa que está vindo aí, talvez seja uma coisa que fosse... ele seria, né, com esse TRAB enorme aí. Seria ótimo. Então, Carol, é justamente sobre esse valor de TRAB. A grande maioria, acho que 95% dos exames que eu recebo de medida de TRAB tem um ponto de corte de 40. Então, quando eu vejo esse TRAB assim, muito, muito alto, isso não é o comum, não é o que a gente vê. Para mim, um TRAB altíssimo é 40. Porque Sim. O método não consegue medir acima disso. Geralmente é o ponto de corte. Agora, uma vez na vida, me chega um paciente com esses TRABs e eu falo assim, que técnica é esse? Que método é esse que faz essa medida tão absurda? Porque não sei se aqui, né, o que hoje eu estou aqui em Curitiba, se por aqui pelo sul, sudeste, se vocês veem esses resultados com mais frequência, porque para mim o TRAB geralmente ele bate em 40. Em geral bem assim mesmo, maior do que 40. Mas não consegue identificar qual é o valor acima de 40, fala que está acima de 40, né? Eu vou só ver qual que é o método aqui que ele fez. É que aí você dosou o bloqueador, né? É que aí você dosou o bloqueador, né? Ele diluiu a amostra para ver. Então, é um imunoensaio competitivo por eletroquimioluminescência com receptor de TSH, e aí a dosagem foi confirmada com diluição da amostra. Então, então é o TRAB, não é só o bloqueador, é um ensaio de TRAB, né? É um ensaio de TRAB geral, não foi o TSI, né? Normalmente a gente mede todos, né? O ideal... eu acho que são todos, porque ele, na verdade, ele tem o bloqueador na tireoide, mas no olho e na perna é ativa, né? Estimulador. Então, o que faz diferença mesmo é quando a gente quer saber se é o estimulador para a gente dosar o TSI, né? Mas, normalmente, aqui no Brasil, pelo menos, nem sei lá em Salvador se a gente consegue fazer a medida só do estimulador. Né? Mas dá para pedir, mas não é a pesquisa, né? Não é a rotina. E também, de fato, não é necessário. De um modo geral, não é necessário. Legal, deixa eu ver se aqui nos comentários tem alguém que tem alguma pergunta que queira fazer. Pode escrever no chat, que a gente consegue responder. Por enquanto não, só falando boa noite para todo mundo. Então, vamos colocar o seu, Mari. Então, acho que alguém vai ter que passar para mim. Esse é o caso de uma paciente que eu vi bem recentemente, é uma paciente de 61 anos, que ela me apresentou como a queixa principal dela é que os olhos estavam mais abertos, que ela tinha percebido isso há uns 4 meses, né? Ela queixava que os olhos estavam mais abertos e irritados, principalmente o lado direito, e que tinha piorado mais há uns 15 dias antes.
Eu pedi para ver fotos, pedi fotos da galeria de fotos dela do celular, e também eu gosto muito de ver do RG, porque é uma foto que você olha para frente, está sem sorrir. E assim, já se observava uma leve assimetria entre os olhos, mas de fato era muito objetivo a piora recente agora em 2025. Inclusive, ela me disse que tem um oftalmologista que já acompanha há 30 anos e que recentemente, quando ela teve consulta com a colega que não é especialista de óptica, né, uma retinóloga, falou assim, nossa, você está com o olho muito aberto, assim que ela entrou no consultório. Então, é uma coisa que realmente mudou. A história dessa paciente com relação à doença tireoidiana é que ela, muito jovem, apresentou um quadro de hipotireoidismo compatível com tireoidite de Hashimoto e ficou durante muito tempo tratando, né, repondo hormônio. Quando foi em 2006, essa paciente passou a cursar com hipertireoidismo, né? Quando foi diagnosticada a doença de Graves, teve uma conversão aí. Ela tentou usar o Tapazol, não conseguiu, teve uma intolerância. Em 2006 mesmo, foi um período muito curto, ela não conseguiu usar. E vale ressaltar que durante todo o período do Hashimoto, ela não teve nenhuma manifestação ocular. Portanto, ela fez quando ela mudou para Graves, ela fez o iodo, radioiodoterapia, em setembro de 2006, e daí ela vinha repondo com levotiroxina desde então. Né, de 2006 são 19 anos quase, e vinha bem controlada. Então, essa manifestação do olho é uma coisa extremamente recente, de 3, 4 meses agora. Já se via uma diferençazinha antes, mas o que realmente queixa e que chama atenção é realmente muito recente. De outros antecedentes médicos, essa paciente é obesa, tinha uma obesidade, chegou a fazer uma cirurgia bariátrica em 2009, mas ela voltou a ganhar peso. Quando foi em março do ano passado, ela iniciou uma dieta. Eu não sei se vocês conhecem, mas eu acho que esse médico argentino, ele tem unidades de clínicas dele, o método Ravenna, em vários lugares, né? Então, ela está sendo acompanhada lá na clínica Ravenna. E de março do ano passado para cá, ela conseguiu eliminar 59 quilos. Ela vem fazendo um acompanhamento psicológico também, né? Terapia individual e em grupo. Ela disse que tem ajudado bastante. Uma pessoa extremamente ansiosa. E hoje ela usa a levotiroxina, usa o prazolam, às vezes ela tem um pouco de dificuldade de dormir, melatonina. E dos antecedentes psicossociais é isso aí, ela é extremamente ansiosa, tem muito estresse no trabalho, a questão da obesidade também passa por isso aí, não tem nenhuma relação com tabagismo. De antecedentes familiares, a mãe e a irmã dela têm uma doença tireoidiana, mas ela não soube dizer classificar qual era essa doença. O avô paterno, ela falou que tinha aquele olho saltado, que tinha uma doença de tireoide, que era muito sugestiva de ser uma doença de Graves, e uma tia do lado paterno também tinha vitiligo, então tem uma história de doença autoimune do lado paterno. Pode passar o próximo, por favor. Do exame oftalmológico, essa paciente tem uma visão normal, né, nos 2 olhos, ela usa óculos, e tinha no exame, tinha uma hiperemia de conjuntiva do olho direito muito discreta, que pode ser até atribuída à exposição, ao ressecamento do olho. Ela faz uso de lubrificantes. Eu vou mostrar a foto dela no próximo slide. Tinha uma exoftalmometria, não era assim absurdo, o que tem realmente é uma retração palpebral, mas é uma exoftalmometria assimétrica, o olho direito maior que o esquerdo. O restante do exame oftalmológico dela, exame de fundo de olho, motilidade, nunca teve diplopia, aumento de pressão ocular, nenhum outro problema. Pode passar o próximo para a gente ver. Então, essa é a foto da paciente atual, né? Vocês veem que ela tem essa retração da pálpebra superior direita, mais acentuada, mas na esquerda também tem. Ela tem uma retração mais temporal em ambos os olhos, que isso é característico da oftalmopatia tireoidiana,
A gente consegue ver bem no olho direito que nesse olhar reto, né, que a gente chama posição primária do olhar, a gente consegue ver entre a margem da pálpebra superior e a córnea ou a íris, a parte colorida, a gente vê um pouquinho do branco da esclera, que não é para ser vista. A pálpebra superior, ela para cobrir em torno de 2 milímetros aí da parte colorida do olho, né, ou da córnea. Essa paciente, a gente faz uma medida, que é a distância margem-reflexo, que é a distância desse pontinho luminoso que vocês veem no centro da pupila até a margem da pálpebra superior. O normal é entre 3 e 5 milímetros. Do lado direito ela estava com 8 milímetros, do lado esquerdo com 6 milímetros. E o DMR2, que é a distância margem-reflexo 2, que a gente vai medir a distância entre esse reflexo no centro da pupila e a margem da pálpebra inferior, para ver se tem retração da pálpebra inferior. Normalmente essa medida é de 5 a 6 milímetros, então assim, ela não tem, praticamente não tem retração da pálpebra inferior. A posição normal da pálpebra inferior é tangenciando aí a parte colorida do olho, né, tangenciando a córnea. E no perfil vocês veem também uma discreta proptose, um pouco maior do lado direito que do esquerdo. Eu classifiquei um CAIS de 1 em 7 por conta dessa discreta hiperemia. E essa paciente tem um lead lag, ou sinal de Von Graeff, que é quando ela olha para baixo, a pálpebra inferior ela não desce. Quando a gente olha para baixo, a nossa pálpebra superior ela tem que acompanhar o olho. Então, quando tem esse processo inflamatório no músculo, que levantador da pálpebra superior ele está inflamado ou fibrosado, isso impede com que a pálpebra desça no olhar para baixo. Então, ela tem esse sinal positivo do lado direito. Essa paciente não tinha exame de imagem, pode passar o próximo. E aí, eu vou mostrar aqui os exames laboratoriais dela. Usando levotiroxina, eu realmente não anotei a dose, me perdoem, endocrinologistas, mas ela estava com TSH normal, os hormônios normais, tem um antitireoglobulina elevado e tem um anti-TPO também elevado. Tem alguma coisa aqui, na verdade, a antitireoglobulina dela está 557, esse 7 ficou para baixo, e o anti-TPO está 54,7, que nesse método o normal é que fosse inferior a 34, e tem um TRAB também elevado, TRAB de 11, com a referência até 1,75, tá? Então, aqui, como eu já havia dito, ela não tem exame de imagens. Vocês acham que precisa solicitar exame de imagem para essa paciente? Qual seria o objetivo de solicitar o exame de imagem? Se vocês fossem solicitar, vocês iriam solicitar tomografia, ressonância? Vocês acham necessário adicionar contraste, caso vocês solicitem esses exames? Eu acho que eu solicitaria, sim. Solicitaria ressonância. O que você queria ver? Para a gente ver essa imagem posterior, né? Para ver se tem aumento de gordura, aumento de musculatura, qual que predomina, se é mais miogênico, se é mais lipogênico. Eu acho que seria importante, né? Às vezes eu acho que não tem tanta inflamação na conjuntiva, né, na pálpebra, mas às vezes o músculo pode estar aumentado por uma inflamação, porque foi bem recente, né, que você falou. Uhum. E aí pode fazer um tratamento anti-inflamatório para tentar diminuir um pouquinho a proptose, né? Porque ela está com o músculo congelado, né, o superior. Então, certamente ela está com esse comprometimento aí. Eu acho que precisa fazer. Então, certamente a ressonância, né, com contraste, ela ajuda. Quando a gente não tem sinais clínicos tão evidentes de atividade inflamatória, como nesse caso daí, é uma doença, as queixas dela, né, ou pelo menos uma piora dos sinais e sintomas são bem recente. Então, eu não consegui classificar essa paciente como tendo uma atividade inflamatória pelos sinais clínicos. Pelo CAIS, ela não tem atividade inflamatória.
Mas, de fato, hoje a gente classifica a oftalmopatia tireoidiana que é como se ela apresentasse 7 fenótipos diferentes. E alguns deles mostram que essa inflamação está muito posterior, não está na superfície ocular, onde a gente consegue acessar esses sinais inflamatórios de edema, hiperemia, de conjuntiva, de pálpebra, de carúncula. Então, às vezes, é mais posterior. No caso de exame de imagem, o ideal aí seria realmente a ressonância com contraste, tem a sequência do STIR, que é um T2 com supressão de gordura, que a gente vê se tem um aumento do sinal da gordura e do músculo, demonstrando aí que tem atividade inflamatória, porque no T2 o que tem mais água brilha mais. Então, se tem inflamação, nessa sequência vai ter mais brilho, e isso ajuda a nortear. Mas, diante desse quadro, dessa paciente aí, vocês acham que se viesse... Porque de sinais clínicos, ela está muito tranquila, né? Assim, ela usa um lubrificante, só um colírio durante o dia, não usa o gel. Eu tenho muito receio de hipertratar os pacientes, né? Eu sou super a favor de tratamento, trato bastante, faço bastante pulsoterapia, mas também sou bem ponderada na indicação, porque a gente sabe que na história natural da doença, ela vai passar essa fase inflamatória. Então, nos quadros mais leves, será que realmente valeria a pena expor essa paciente a uma pulsoterapia, aos riscos de uma terapia teprotumumab? Eu acho que eu nem pus aí nas minhas opções. Eu acho que é uma coisa para a gente refletir, porque do ponto de vista ocular, Gisá, não tem nenhum problema. Ela tem a visão normal. Ela não tem restrição de movimentação? Não, absolutamente nenhuma. Nem queixa de diplopia, isso eu perguntei ativamente, e também no meu exame de motilidade não apresentou nenhuma restrição, né? Eu achei que ela tinha problema de motilidade. Não, ela tem essa restrição, porque, na verdade, a alteração mais comum da oftalmopatia tireoidiana é a retração palpebral. Uhum. E a retração palpebral é uma das poucas alterações oftalmológicas que ela pode ter alguma melhora com o controle da tireoide, da função tireoidiana, embora essa paciente não esteja, no momento, sem nenhuma alteração, né? Ela tem os anticorpos elevados. Eu achei que ela estava com alguma restrição motora. Não. Ela, só quando ela olha para baixo a gente vê, mas essa restrição é tração palpebral, né? Não é uma coisa que cause nenhum grande transtorno para ela. Normalmente a gente pode lançar mão de um tratamento temporário, se estiver incomodando muito a questão estética, ou mesmo a questão da lubrificação, porque como tem mais exposição, a gente pode aplicar um pouquinho de toxina botulínica para enfraquecer esse músculo e cair um pouquinho a pálpebra. Se, posteriormente, quando ela passar dessa fase de atividade, realmente a pálpebra não melhorar, aí seria cirúrgico para descer um pouquinho essa pálpebra, sabe? Uhum. E aí, eu coloquei aí para a gente discutir, eu já estou discutindo a conduta do olho, mas com relação à tireoide, porque infelizmente, ela não me levou o histórico dos exames dela. Eu não sei se esse TRAB vem aumentando, né? Mas, apesar de estar tudo normal, como tem TRAB elevado, tem anti-TPO, antitireoglobulina elevados, seria indicação de fazer esse esquema de bloqueio e reposição? Ou você, já que agora passou a ter essa manifestação ocular, depois de tanto tempo, porque ela fez esse iodo lá em 2006, imagine, quase 20 anos depois é que ela veio apresentar um quadro ocular que, de fato, chama a atenção dela e de outras pessoas, de alguma forma. Eu acho assim, que se ela está bem, né, ela tem uma DOT leve, que não está tendo nenhum comprometimento, eu acho que é só manter a reposição e só ter o cuidado de mantê-la eutiroidiana, né? Porque se a gente não quer fazer uma ressonância, então por que a gente vai usar uma droga antitireoidiana? Então, se a gente não quer ser agressiva, não vamos ser, né? Eu não acho que seria o caso, eu acho que eu só manteria a reposição.
Eu acho que dependendo do resultado da ressonância, se vier que tem alguma inflamação mais posterior, né, algum músculo assim mais comprometido, talvez eu mudaria um pouco a conduta em relação ao olho de ficar tão conservadora, né? Então, eu poderia fazer a radioterapia com prednisona oral. Eu tive uma paciente que ela tinha mais queixa de diplopia, ela era olho branco assim por fora, mas aí na ressonância ela estava bem inflamada e ela tinha uma restrição super importante que ela ficava com diplopia, ela andava assim, sabe, corrigindo, olhando para cima. E com a radioterapia melhorou bem, diminuiu esse edema muscular, essa hipertrofia muscular, e daí agora ela está praticamente olhando o olhar primário ali, está normal, não está mais com diplopia, nada. Então, acho que depende do olho, eu dependeria um pouco dessa ressonância para ver. E ela fez? Não. Ela fez? Não, ainda não. Mas, assim, quando a gente vê lá nas diretrizes do Google, né, essa paciente, a gente classificaria, ainda que a gente classifique como uma paciente em atividade, que do ponto de vista clínico eu não classifiquei como atividade, mas se eu peço uma ressonância e vem, eu falo, não, olha, tem atividade radiológica que mostra que tem atividade. Mas essa atividade, pela repercussão clínica, justificaria entrar com tratamento? Porque nos pacientes que têm um quadro leve, mesmo em atividade, a gente vai adotar só medidas conservadoras, né? Lubrificante, mudança de comportamento, nos locais que tem. Querendo ou não, eu sempre peço para o paciente comer 2 castanhas do Pará. Eu falei para ela, como 2 castanhas do Pará? Ela disse assim, é que minha dieta é tão restritiva. Eu falei, não, mas a senhora consulta sua nutricionista primeiro. Para não dizer também que eu não fiz nada. Mas, assim, nesse primeiro momento, eu optei por revê-la em uns 3 meses, mas eu sempre deixo avisada que se houver qualquer piora, num tempo mais curto, que ela volte. Carol, diferente desse envolvimento muscular, que é do músculo palpebral, que tem a retração, abre mais o olho, tem a questão do ressecamento, mas que a gente consegue administrar bem com lubrificante. É totalmente diferente quando tem diplopia. Já passa a ser uma classificação de moderada a grave, porque diplopia causa um impacto na qualidade de vida do paciente terrível. Mesmo que o paciente adote uma posição de cabeça para compensar e ver uma imagem única, ele vai desenvolver torcicolo, vai desenvolver outros problemas, né? Então, se tem diplopia, eu não teria dúvida de tratar. Eu seria mais enfática. Mas como é basicamente a retração palpebral, que é um sinal mais comum, e que eu nem acrescentei usar um gel à noite, porque a córnea dela estava tudo bem, o olho estava bem, eu só pedi que ela aumentasse a frequência do colírio durante o dia, para que a gente acompanhasse. Então, assim, o que eu acho que a mensagem de hoje é que Graves, é difícil, você me falou aí que a obesidade, a relação da obesidade do controle da obesidade com a melhora, né, da doença. Mas essa minha paciente, ela perdeu 59 quilos do ano passado para cá. E agora que ela veio manifestar o olro, né? Então, mas daí também, nesse caso que foi tão abrupto assim, também pode ter tido um efeito como de estresse, né? Eu também acho, eu pensei isso, entendeu? Na verdade... Aí você trocou a atividade inflamatória pelo estresse. Eu achei, a própria bariátrica também, porque a bariátrica, você tem que, sem conseguir mudar aquele seu pensamento de comer e ter aquela restrição de espaço ali para você comer, você está estressado e quer comer, tudo isso piora mais ainda o estresse. E acho que, eu achei que agora, com esse método Ravenna, seja uma coisa menos radical, porque tem esse acompanhamento psicológico, tem todo o envolvimento em grupo, eles têm uma parte de lazer, e que isso teria um efeito menor no estresse, mas também no discordo de vocês, que uma pessoa que a vida toda sobrepeso, obesa, que tem compulsão alimentar, tem que fazer uma perda considerável em 1 ano e meio, né? 60 quilos quase. Muito. Bastante.
Mas foi ótimo. Tem uma pergunta aqui no chat que eu vou comentar com vocês, que é assim, é uma pessoa, a Andrea, falando: tenho doença de Graves, fiz tratamento com iodo radioativo e hoje apresento quadro de hipotireoidismo controlado, já há mais de 10 anos. Os meus olhos ficaram bem salientes e hoje penso em fazer uma correção. Gostaria de saber se o TPESA resolveria o meu problema. É que mais de 10 anos daí a gente não tem ainda nenhum estudo. Tantos estudos. Né? Tem estudos já mostrando que o TPESA funciona para proptose em casos crônicos, mas em casos tão antigos assim, acho que não tem uma evidência tão, né, certa. Acho que o acompanhamento, o tratamento cirúrgico seria mais indicado. O que você acha, Mari? Não, de fato, tem já em bula, né? Já tinha nos Estados Unidos e agora tem aqui no Brasil também, que o TPESA, em teoria, você pode se beneficiar. A gente não tem como garantir isso, mas em teoria ela se enquadra, independente do tempo, ela se enquadra como uma paciente que está numa fase crônica, que poderia, pelas indicações atuais, se beneficiar do TPESA. Que não tem, até agora não foi usado o TPESA com mais de 8 anos, né? 8, 9 anos. Não tem porque a medicação... Né? Quem pode testar, pode. Difícil vai ser até conseguir, né? Porque qual é o grau de proptose dela? A medicação foi aprovada nos Estados Unidos, o quê? 2021? É muito recente. Para crônica? Não, para crônica. Eu falo de um modo geral, aprovada em 2021. E aqui 2023. Mas eu não sei se eles assim, com certeza não tem experiência na prática, porque a aprovação da medicação é muito recente, mas eu não sei se difere um caso crônico, que é crônico, não tem fase inflamatória. Agora, se um crônico de 5 anos ou de 10 anos vai ter muita diferença, eu acho que o que tem diferença realmente é a atividade inflamatória. Não veria uma contraindicação, mas realmente não teria como dizer a ela, afirmar que teria uma resposta. Sim. Porque na bula, quando fala indicação para casos crônicos, não delimita o tempo da cronicidade da doença, né? Não diz pacientes que tenham uma doença crônica de 3 anos. Não. Uhum. Mas qual que é o grau de proptose? Não tem comprometimento, não tem diplopia, não tem alteração de mobilidade? É só proptose? Aparentemente não. Falou que os olhos ficam bem salientes. Mas lá no estudo, né, esqueci agora o nome dos ensaios clínicos, que mostraram, o OPT, né, mostrou que tem a melhora da motilidade, mas que tem a redução da proptose. Eu acho que o grande foco é essa melhora, que alguns pacientes chegaram a ter uma redução de 3 milímetros da proptose. A média, na verdade, foi 3 milímetros. Na fase aguda, ele é bom nas duas coisas, né? Na proptose e na diplopia. Na fase crônica, ele foi melhor para a proptose. Exato. E a gente ainda não tem dados suficientes, porque o N foi muito pequeno para a diplopia, né? Mas mostrou que para a proptose, ok, né? Ele pelo menos está sendo bem promissor, né? Teoricamente, para essa paciente aí, para essa moça que fez a pergunta, é justamente o caso dela, é crônico, e no crônico tem uma resposta melhor para a proptose do que para a diplopia, para o estrabismo, para essas coisas. Mas a gente vai ter em breve. Você já tem paciente tratando o teprotumumab, Gisa? Aqui no hospital, a gente tem, de paciente da oftalmo, a gente já tem 2 pacientes. E eu tenho 2 pacientes que a gente bateu um pouco na trave, porque a gente cometeu assim, alguns errinhos na questão da judicialização, mas agora a gente já está aprendendo. Minha primeira paciente vai começar, foi aprovada, né? Já vai fazer a avaliação agora no próximo mês para começar. E você tem, Carol? Você já tem, Carol? Uma que está tomando, que está na 5ª dose já, que está indo super bem, eu vou até apresentar nos próximos que tiver sobre... Ela vai participar também para contar um pouquinho. E tenho 2 em vias de pedir também para fazer a judicialização. Você sabe uma coisa crônica? Você sabe uma coisa interessante? Eu tenho uma paciente crônica que a gente vai entrar,
E eu tenho uma paciente que, interessantemente, eu não sei como é que foi no processo, que o juiz ele indeferiu porque ela era tabagista. Então, você vê como eles já estão ficando espertos. Então, agora a gente vai ter que depois... médicos, né, que fazem a auditoria. Exatamente, que daí eles fazem como se fossem notas técnicas, né, porque eles chamam os médicos que entendem do assunto para fazer uma nota técnica. E aí é claro que eles, né, e aí a paciente, então ela já tinha voltado a fumar várias vezes. Então, o juiz agora quer que a gente prove que ela parou o tabagismo. Apesar que não tem nada, e claro, o tabagismo piora muito a oftalmopatia, mas também não quer dizer que não vai resolver, que o medicamento não vai resolver. Mas eu também entendo que você não vai usar um medicamento de alto custo se a paciente não tirou um dos fatores, né, agravadores. Mas, Gisá, eu não sei se vai resolver... parar de fumar e, num curto prazo, vai mudar muito esse prognóstico, mas é fato que o paciente tabagista, ele responde menos ao tratamento e ele recidiva mais. Então, o que eu acho que está sendo levado em consideração aí pelo juiz é falar, olha, se essa paciente não para de fumar, então vai fazer um tratamento, não vai responder, ou se responder, vai ter que repetir, porque isso acontece, isso já está demonstrado, né? Já tem evidência disso com relação ao corticoide, que os pacientes tratados, os pacientes tabagistas, eles respondem menos, eles recidivam mais, tem muita resistência ao tratamento, é muito difícil tabagista, eles reativam a doença. Não, e agora pensando uma coisa que a Carol falou, é verdade. A gente tem aquele paciente que, inclusive, foi a vedete da exposição, né? Esse paciente, ele é obeso, e daí ele já está para receber, e a gente até falou que para ele precisar usar menos, né, e eu falei para ele, na verdade, o que vai te matar não é a tua oftalmopatia, é a tua obesidade, ela impacta a tua vida, mas ela não vai te matar, mas quem vai te matar vai ser a sua obesidade. E ele começou a usar o análogo de GLP-1, e você sabe que a atividade inflamatória dele melhorou? Olha aí, agora me lembrei dele, é verdade. Então, ele perdeu um pouco de peso, né, e a atividade inflamatória dele melhorou bastante, assim. Então, mas já tinha sido visto com as estatinas, né, para esses pacientes? Com estatina também. E agora ele já está com uma DOT praticamente meio crônica, assim, né? Então, agora esse vai ser um paciente que vai usar na DOT crônica, mas uma DOT crônica ainda de, vamos dizer, fase recente, mas ele já não tem mais atividade inflamatória. É interessante. Mas a Rosa que está usando também, demorou tanto para chegar que já não estava mais na fase inflamatória, na fase ativa, e ela está respondendo super bem. Vamos torcer, né, para a gente ter realmente essa tábua de salvação para esses pacientes. Sim. Eu ainda estou mais assim indicando para os pacientes que eu já tentei pulso, rádio, mais os tratamentos e que não responderam. Não prescrevi ainda para nenhum paciente crônico, mas já indiquei para mais uns 2. Uma paciente realmente já conseguiu e tem mais uns 2 indicados, mas sempre pacientes que têm resistência acho que enquanto a gente vai inicializar, vai ser sempre assim, né? Fez um tratamento que já era considerado padrão, não respondeu, daí entra com o processo. Mas acho que é uma droga bem promissora, né? Sim, sim. Mas acho que é isso, a gente está chegando aqui no final. E hoje a gente viu, né, que a orbitopatia também pode acontecer em pacientes com Hashimoto, com Hashimoto-Graves, e isso traz desafios aí diagnósticos e terapêuticos, até pensando em tireoidectomia, quando tem essa tireoide atrofiada. Acho que a troca foi muito boa aqui, a gente discutiu bastante coisa, né? Espero que quem tivesse dúvidas enviasse aqui, mas também pode entrar em contato com a gente através do Instagram, lá do Dosh Talks. E a gente queria agradecer também a Amgen, né, que patrocina esse nosso videocast, e que é o patrocinador que trouxe o TPs aqui para o Brasil também, e que a gente está vendo que é uma droga tão promissora. E no próximo a gente vai falar sobre tratamento cirúrgico,
E no último a gente vai ter um bate-papo com pacientes que já estão usando e mostrando como que foi essa evolução do caso desses pacientes que precisaram tomar. Obrigada, Gisá, obrigada, Mariluz, se quiserem dar a última palavrinha. Não, eu só queria agradecer. Eu acho que esses casos mais difíceis são sempre enriquecedores, né? E também a gente pedir que sempre a plateia também pode intervir e discutir junto, porque muitas vezes vocês veem que a gente não tem resposta, né? Ou tem várias respostas, quando você tem várias respostas, que não tem nenhuma excelente, né? Então, mas é isso, queria agradecer. E dar exemplo dos pacientes de vocês, são tantas exceções, a gente fala sempre de oftalmopatia tireoidiana relacionada à doença de Graves, mas a gente vê aí com Hashimoto também, paciente que era Hashimoto, que virou Graves, que já foi tratado, que aparece o olho muito tempo depois. Então, é difícil para quem lida com esse tipo de doença, porque não existe um padrão para todo paciente, né? Cada paciente tem características próprias, e a gente está sempre aprendendo, e principalmente essa interação oftalmologista-endocrinologista é um ponto fundamental no acompanhamento e na conduta desses pacientes. Muito, muito obrigada. Foi ótimo mesmo, gente. Muito obrigada. Muito obrigada a todos que estiveram presentes. E aí, acompanha a gente aí no Instagram para saber quando que vai ser o próximo, quais são os temas. E em breve vocês vão receber o link com a gravação desse episódio para quem quiser tirar dúvida. Tá bom? Boa noite a todos. Obrigada. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.